Miguel Veloso, orientador de várias pessoas que estão aqui presentes, né? E um dos pilares aqui da matemática na UFPA. O professor José Miguel Veloso vai falar sobre dois teoremas de Gauss-Bonnet para a superfície em variedades subriemannianas em dimensão 3. Obrigado pela apresentação. Obrigado pela oportunidade também de falar aqui. Belo colóquio que a gente está fazendo. Variedades subriemannianas, né, elas não são ainda um tópico de geometria, né? E elas provêm mais de teoria de controle hoje e também onde é muito usado ainda é teoria geométrica de medida, né? Eu vou falar um pouquinho o porquê disso, né? E o que a gente fez aqui foi fazer uma pequena incursão na questão de geometria. Então, esse primeiro resultado, né, que eu vou falar foi um trabalho que eu fiz com o professor Marcos Diniz, aqui da UFPA também. E a gente provou esse teorema que eu vou apresentar em primeiro, que é o Gauss-Bonnet dentro do grupo de Heisenberg. Foi feito em 2016, né? Recentemente eu verifiquei que ele pode ser, o que a gente fez na realidade praticamente passa para variedades subriemannianas. Então eu vou hoje apresentar a versão em variedades subriemannianas. Uma variedade subriemanniana, né? Aqui eu vou considerar só as variedades tridimensionais, né? Dentro dessa variedade você tem uma distribuição D de dimensão 2, que é não integrável, né? E nessa distribuição você tem uma métrica. Isso é muito usado em teoria de controle, por exemplo, porque em teoria de controle, né, por exemplo, você vai estacionar um carro, você tem restrições no movimento de um carro. Ou você está andando de skate, você não pode sair daqui para cá. Quer dizer, tem que fazer uma trajetória restrita. Então, isso significa que você não pode se movimentar no espaço de uma forma livre. Então, você tem direções de movimento, né? Então, a distribuição, ela te dá esse limite, né, que você só poderia se locomover naquela direção, né? E a métrica seria o custo de você se mover nessa direção, né? A distribuição ela tem que ser não integrável, senão você cai na teoria de foliações, né? Que já é bem conhecida. E então você escolhe uma base de campos ortonormais, né? Dentro da distribuição. E você pode escolher o terceiro campo, um campo transverso, né? De tal maneira que o colchete deles, né, o colchete de E1 com E2, dá o menos E3, menos o campo E3 mais alguma coisa. E aquelas duas condições de baixo ali significa que o colchete de E1 com E3 não tem componente em E3, eles caem dentro da distribuição. Aí com isso você escolhe o campo E3. Né? Então, qual é o modelo, né? O modelo para esse tipo de espaço, né, mais simples, é o grupo de Heisenberg. Né? E você pega a distribuição D gerada pelos dois campos invariantes à esquerda, ali, o E1 e o E2, né, que você vê que o grupo de Heisenberg, né, ele é o R3, né, com uma modificação no último termo, né, e a composição o último termo é Z1 mais Z2 e mais um determinante ali dos dois primeiros. Né? Aqui está a distribuição no grupo de Heisenberg, né? É uma distribuição que no eixo Z ela é paralela, né, ao plano XY, e conforme você se afasta da origem, esse plano vai girando. Né?
até que no infinito ele seria um plano vertical, né? Então, por exemplo, no grupo de raios, você pode estudar geodésicas aqui, né? Quais são as curvas de menor comprimento que são tangentes a essas distribuições, né? Elas vão ser hélices, dado quaisquer dois pontos do espaço, sempre existe uma curva tangente às distribuições que unem os dois pontos. Então, com isso, o seu espaço vira um espaço métrico, né? Com a distância calculada usando as curvas que são horizontais, né, tangentes à distribuição. E esse espaço métrico aqui, ele vai ter dimensão de Hausdorff 4, quer dizer, porque para você ir na direção vertical, você tem que fazer colchetes, né, e isso faz a sua dimensão vertical aumentar de 2. Né? Então tem uma série de... você pode ter uma exponencial aí utilizando essas curvas que são tangentes à distribuição, que ela é uma exponencial que é singular na origem. Aí é o E3 nesse caso, é o DDZ. Né? Isso. Bom. Então, a gente usou uma conexão no teorema que nós fizemos. Muita gente usa a conexão riemanniana. Né? A conexão riemanniana ela não é adaptada para cá, porque a conexão riemanniana ela funciona para um espaço onde todas as direções são isotrópicas, em um certo sentido. Né? Aqui é mais interessante uma conexão que respeite a distribuição. Né? Então, a gente já tinha essa conexão, né, que a gente chama de conexão adaptada. Né? Primeiro que ela preserva, a derivada covariante preserva os campos dentro da distribuição. Né? Para campos dentro da distribuição que tem o produto escalar, ela se comporta bem em relação ao produto escalar, então ela tem antissimetria nesse pedaço. Né? O campo E3 vai ser um campo paralelo para essa derivada covariante. Né? E tem que ter mais essa derivada covariante, né? Ela vai ter uma torção, porque ela não é mais a, a derivada covariante da métrica toda. E essas duas condições vão ser necessárias para você ter a unicidade, né, da derivada covariante. A vantagem dessa derivada covariante, no caso do grupo de Heisenberg, né, ela significa que qualquer campo horizontal tem derivada covariante dela. Então isso implica que a curvatura vai ser nula. Né? E como espaço modelo, isso é uma boa propriedade, você ter curvatura nula. É claro que o almoço não é de graça, né? Você vai ter uma torção que não é nula, né? Mas a torção ela tem um significado geométrico porque ela vai ser dada pelas constantes de estrutura do grupo. Aqui é só mostrar como que funciona, né? Como preserva a distribuição, você vai ter as formas ômega 1, ômega 2. Depois, pela antissimetria do fato de a derivada do produto escalar ela vai ser antissimétrica, então você vai ter. E depois, pela derivada do E3C0, você tem as outras formas nulas. Então, o único esforço que você tem que fazer, né, com aquelas relações da torção você usa a torção para ter o valor da forma ômega 1, 2. Então, aí você fica com uma derivada covariante bem definida.
Bom, então, superfícies, né? Nós vamos trabalhar com superfícies, né, orientadas, com borda, mas vamos supor que elas são transversas à distribuição, né? Como todo mundo falou aqui, né, no caso, quando a superfície é tangente à distribuição, né, isso só pode acontecer em conjuntos de medida nula, né? Mas isso gera um tipo de singularidade, quer dizer, ela não é singular como variedade, né, mas ela vai ter singularidades métricas, porque, né? Então, no caso que ela é transversa, né, como a dimensão da superfície é 2, a dimensão da distribuição é 2, né, 2 mais 2 é 4, né, a interseção vai ter dimensão 1. Então, dentro da superfície, eu tenho um campo que é tangente, que está dentro da distribuição, né? Esse vai ser um campo importante para a gente, né? Eu vou chamar ele do F2. Campo ortogonal a ele, que continua dentro da distribuição, nós vamos chamar de F1, né? Quer dizer, aqui a normal, né, vai ser sempre o primeiro vetor, pelo próprio fato dos grupos ter escalonamento. Só trabalhar com a normal como primeiro vetor, o F1. Né? Então, o F2 e o F3 vão ser os vetores tangentes à superfície. Ela não integra. Isso. Então, você tem o vetor F1, que é chamado a normal horizontal, né? É um vetor que está dentro da distribuição, né? Ele não é ortogonal à distribuição, mas é ortogonal à interseção da distribuição com a superfície. E a gente vai escolher um outro vetor ali, né, que é o F3 ali, né? Você pega um vetor transverso à distribuição e que é tangente à superfície, né? E só tem a componente F1, né? Então, esse vetor aqui, o A, ele vai medir o quanto o seu plano tangente se afasta de ser um plano vertical, né? Quando o A é 0, você está com um plano vertical à distribuição, né? E conforme o A aumenta, esse plano vai ficando cada vez mais próximo ao espaço tangente da distribuição, né? E quando A é infinito, seria a singularidade, nesse modelo que a gente está representando aqui. Então, o F1 é a normal horizontal e F2 e F3 vai ser uma base. Então, ali, dois vetores vermelhos é o espaço tangente, né? Sim, nunca pode ser. É, isso, é isso. Então, aqui o vetor azul ali é o E3, né? O verde é a normal horizontal, o F1, né? Aquele vetor vermelho em cima seria o F3, né? E o outro embaixo seria o que está dentro da distribuição e também a tangente à superfície. Bom? Então, essa base a gente chama de base adaptada, né? Aqui tem um outro fator importante, que é o ângulo entre o F1 e o E1, né? Que seria o ângulo que é a interseção da distribuição com a superfície faz com a base que a gente está tomando, né? Então é um outro fator geométrico aí, você tem o alfa e tem o A, que vão determinar a estrutura geométrica da superfície, né? É, então aqui nós temos a base dual, né?
Só que é interessante esse fator F1, vou já chamar a atenção. E aqui, né, mostra que quando a gente deriva esses vetores na direção tangentes à superfície, né, o que vai aparecer é justamente a derivada do ângulo, né? Esse ômega 12 aqui vai ser a curvatura do espaço que vai aparecer na contribuição aqui na superfície, né? E a derivada do A é o outro fator que o Nazareno chamou atenção aqui, que mede também um outro componente geométrico da superfície. Então, dado dois campos vetoriais em TDS, né, a gente pode projetar essa derivada covariante, sobre a superfície, tirando a componente normal horizontal, né? Então, quando a gente volta lá, né, a derivada do F1 ela vai dar uma segunda forma aqui, né? Nesse pedaço aqui, ó, d alfa mais ômega 12. O F2 só tem componente F1, quando a gente tira ele, a derivada do F2 vai ser zero, né? E o F3 só vai ficar com essa parte aqui, né? Que está aqui, a derivada covariante do F2 é zero, a derivada covariante do F3 é essa aqui. Então essa vai ser a derivada covariante que tem agora dentro da superfície. A gente só precisa a curvatura gaussiana dada por essa derivada covariante. Então, veja que o F1, né, ele é um vetor que está dentro da distribuição, né? Ele não serve para você fazer uma aplicação normal de Gauss. Mas o dual dele dá uma aplicação de Gauss dentro desse cilindro aqui, né? Então você pode pegar o vetor aqui, o F1 sobre essa superfície, né? É como dentro do Heisenberg você está num grupo de Lie, né? Então você tem o transporte paralelo. Então a nossa primeira ideia foi fazer o transporte paralelo desse vetor para cá, e calcular as áreas, né? Aqui, né? Fazer a divisão das duas e tomar o limite para ter uma ideia de uma curvatura gaussiana, né? Emulando o caso riemanniano, né? Bom, mas a gente precisa ter uma medida aqui, né? Então eu vou falar de qual é a medida daqui a pouco, né? Então nós fizemos essa conta utilizando as medidas que já eram conhecidas no grupo de Heisenberg, né? Tivemos a grata surpresa que quando a gente calculou a curvatura gaussiana utilizando a derivada covariante, né? No grupo de Heisenberg, o cálculo que nós fizemos utilizando a aplicação exponencial coincidia com o cálculo da derivada covariante para calcular a curvatura. Então isso aí deu bingo, né? Deu toda a pista para a gente fazer o teorema de Gauss-Bonnet, né? Um pouco como com algum significado geométrico, né? Então aqui nós temos o operador de curvatura. O operador de curvatura em F2 é zero porque ela é paralela na derivada ou covariante, né? Aí aquela conta que a gente faz a derivada do F3 só tem componente. Como a derivada do F2 é zero, só vai aparecer a derivada desse. Então, aqui, é. Está imitando, isso.
Sim, é o tensor da curvatura sub-riemanniano. Né? É a mesma definição, né? Mas é outro valor. Então, então aqui está a fórmula da curvatura usual, né? Então dá esse termo aqui. Então essa aqui é a nossa curvatura numa variedade sub-riemanniana. Bom, a gente precisa... um outro elemento que a gente precisa para fazer Gauss-Bonnet é calcular a curvatura da fronteira, né? Para poder fazer a fórmula de Gauss-Bonnet. Né? Então, como as curvas tangentes à distribuição são muito escassas na superfície, né? Você tem que utilizar, vamos utilizar curvas transversas na fronteira. Certo? Então, como a gente vai utilizar curvas transversas, né, nós vamos vamos normalizar o vetor, né, como se a componente dele tivesse fosse E3 mais algum. Então, lembre-se que o F3 aqui é o E3, né? Então, vou utilizar como vetor normal aqui o epsilon F2. Esse epsilon aqui é mais um ou menos um, dependendo da orientação, né? E a gente sabe que o E3 de T, né, o F3 de T vai dar zero, porque eu tô dividindo um pelo outro, então vai ser mais ou menos um, desculpa. Então, se a gente deriva na direção do vetor tangente essa expressão, né, como a derivada do F3 é zero, né, vai ficar que o F3 de T, da derivada de T é zero. Então, isso quer dizer que o dt vai cair na direção do vetor. Então, esse múltiplo aqui vai ser nosso candidato para ser a curvatura normal da curva. Ele tem essa expressão aqui. Então, é uma conta fácil. Parecer a derivada é que nem a da teoria dos né? Bom, aí então nós já temos as curvaturas gaussianas, tem a curvatura normal. Eu preciso saber como calcular comprimentos e áreas aqui, né? Então o elemento de volume é, é o produto do campo par, né? O F1 e F3. O elemento de área, eu vou fazer a contração com o vetor normal horizontal, como a gente faz é o similar à geometria riemanniana, vai dar o F2 exterior F3, né? Essa expressão aí, nós vimos que a Rose citou de um trabalho do pessoal da Itália, né, que trabalha em teoria de medida geométrica, né? Eles tinham uma fórmula para grupos estratificados, né? E a gente mostrou que essa fórmula recai sempre num produto desse tipo aqui. Essa é a contração forma na direção do vetor normal horizontal. Né? Você vai na forma voltando o vetor normal. Olha uma coisa. Essa
parece que ele está a interseção medida. Componente. Se normalizar os dois vetores, isso vai dar um paralelo à área. Desculpa. Então eu tenho um domínio fundamental, né, que está dentro de uma coordenada da superfície, né? Você pega uma região da superfície que as fronteiras são transversas, né? Em cada união desses pedaços de curva a gente calcula aquela área, né? E aí então você tem a fórmula de Gauss-Bonnet, que é a integral daquela curvatura normal, mais a soma das áreas de campo, mais a integral da curvatura gaussiana, são zero. Né? O análogo do teorema Gauss-Bonnet. A prova é praticamente a mesma, né? É só usar o teorema de Stokes, né? A integral da curvatura eu lembro que o elemento de área F2, a curvatura é dada por essa expressão. A gente pode tirar todo esse termo daqui e ficar só com a forma. Você passa a integral sobre a fronteira, né?
você divide por pedaços, né? Aí eu lembro daquela nossa fórmula da curvatura, né? E a fórmula da curvatura tinha esse pedaço e mais esse, né? Então, quando a gente substitui aqui, vem a fórmula da curvatura, mais esse termo, né? Que vai ficar a integral de K sobre F3, que é a integral da curvatura sobre a curva, sobre a K sobre a curva. E essas diferenças aqui vão dar as áreas de cada canto. Aí isso aqui prova essa versão do teorema de Gauss-Bonnet para variedades subriemannianas. Não? Bom, e o global, né? O global, infelizmente, não funciona bem. Por quê? Porque se uma superfície essa é compacta, orientada, e se existe um campo vetorial não nulo, né? Então ela tem que ser diffeomorfa a um tórum, né? Então, com singularidades, né? Teria que aparecer singularidades e aí o A vai para infinito, né? Como se dentro do grupo de Heisenberg, né, a aplicação normal de Gauss fosse cobrir o cilindro inteiro, aí a área vai ser infinita, vai ter uma singularidade aí. Então, mas no caso de que a superfície, né, é uma superfície compacta e transversa a distribuição D, né, então a integral de K vai ser zero, tá bom? Bom, então esse é esse foi o primeiro, né? Aí logo depois, né, apareceu esse resultado aqui, né? Balog, Tyson e Vec, né? E eles fazem uma outra direção para conseguir um teorema de Gauss-Bonnet, né? Depois deles, né, esses matemáticos chineses aqui, Wang, Wei, Yu, né, eles começaram a fazer para grupos. E aí eu recebi pedido para me dar que depois eu escrevi um pequeno trabalho, né, que até saía aí, que comparando as curvaturas que eles vão definir aqui com as curvaturas que a gente definiu no outro trabalho para verificar se eram iguais ou não. Aí, com esse trabalho, depois várias pessoas pediram para mim comentar sobre algum desses artigos aí. Aí eu, para não ler o artigo deles, né, eu acabei fazendo a conta usando esse formalismo aqui, né, e fiz já em variedades subriemannianas, né, para geral, quer dizer, você não precisa fazer em grupos, como eles estavam fazendo. Aqui o formalismo utilizado é a conexão de Levi-Civita, né, e as contas são muito difíceis, muito longas, não se adapta bem. Bom, como é que é feito, né? Então essa ideia ela vem do o limite de Gromov e Hausdorff, né? O Gromov ele teve essa seguinte ideia, né? Você pode partir de uma variedade tridimensional riemanniana, né? Você tem a distribuição D, e o que é que você faz? Você coloca aqui, você divide o E3 por uma raiz de L, para ser o vetor unitário, quer dizer, você faz o custo na direção vertical ficar muito alto. Então, quando você quer uma curva de menor comprimento, o que é que você faz? Você evita a direção vertical e tende a andar nas direções horizontais. Então, no limite, quando L tende a infinito, você chega nas curvas que são tangentes à distribuição, né? Então, você tem, como espaço métrico, se você sai desses espaços métricos riemannianos, né, e faz o L tender a infinito, né, você vai chegar no espaço métrico de Kara-Teodori, que é o espaço métrico definido pelas curvas tangentes à distribuição. Não Carnot-Kara-Teodori, porque o primeiro resultado nessa direção vem da termodinâmica, lá não conheço os detalhes. Então, o que é que eles fizeram? Eles partiram, né, dessa base,
E2 e E3 sobre raiz de L são campos ortonormais, agora na variedade, né? Você pega a conexão de Levi-Civita em cada uma dessas métricas aqui, né? A gente sabe que essa conexão é definida pela fórmula de Koszul, né? E então a gente calcula essas conexões, né? Vejo que, por exemplo, quando você fizer o limite quando L tende a infinito, o E1 de L ele não depende de L, ele vai para zero. O E2 de L não depende de L, também vai para zero. O E3 de L é a raiz de L que multiplica E3. Esse raiz de L cancela com ele. O termo, quando você define por L que não está zero, está menos 1. Esse outro termo aqui, você vai ter essa identidade aqui. E aqui é a mesma coisa, dá um meio de 1. Então esses são os limites que vão interessar para nós. Um outro ponto importante nesse formalismo aqui é que é fácil verificar que se você calcular a derivada exterior do limite, o limite comuta com a derivada exterior. Eles vão pegar o que? A ideia deles foi, vamos pegar o teorema de Gauss-Bonnet riemanniano, né, e passar o limite quando L vai para infinito, né, e ver o que é. É mais ou menos isso. Então, né? Então aqui a gente toma a base ortonormal em T de S, né? Observe que eu posso considerar o F2 é um vetor unitário, né? O nosso vetor era E3, né? Era esse vetor aqui que eu tenho que dividir por a componente ao quadrado, né? E aqui eu tenho a componente L, né? Vai ficar L mais ao quadrado. Lembre-se que esse cara aqui é unitário, né? Então, o vetor normal, né, passa a ser esse, que ele é normal a esse e é normal a esse outro aqui. É o vetor normal riemanniano. Então, aqui estão as contas para calcular a derivada covariante Levi-Civita naquela base, né, para cada métrica. Vou me alongar aqui, todo mundo conhece bem isso. E aqui, então, a gente projeta na direção do vetor normal, né? O que vai acontecer aqui, a forma de conexão, como é bem conhecida, é esse termo aqui, né? E se a gente calcula a forma de conexão, né, vai dar essa expressão aqui, né? Essa é a tua pergunta, né? Qual é a forma de conexão? Se tu puser L igual a 1, aí vai dar. Então aqui, né, que calcula a curvatura gaussiana, né? Esse cálculo bem conhecido é o d ômega calculado na base ortonormal tangente, né? E o que eles fazem né, que é um milagre, né, que o limite de KL existe, né? Então o KL é esse limite aqui, né? Eu posso tirar essa raiz de para fora como uma raiz de L, né? E aí a gente usa aqueles limites que nós temos lá das formas, né?
Aí 1 sobre Rl ômega 2 L3 é tudo isso aqui, né? Aí eu já tinha calculado antes o que é que dá esses... o que é que dá o limite de cada termo desses, né? Aí essa conta que a gente faz aqui, e a gente tira que o limite vai ser, né? O que interessa no limite é essa expressão aqui, A ômega 1, 2 menos seno alfa ômega 1, 3 mais cosseno alfa ômega 2, 3, onde cada uma já era o limite, né? Mostra que o limite comuta com a derivada exterior, então a gente obtém o resultado que a curvatura, né, é o... eu nem escrevi ela aqui, né? Esse K vai ser a diferencial dessa forma ômega 3 de 2, que é o limite dessa, né, na base. Tá vendo? Aqui a forma, né? Ômega 3 vai dar a curva. Então a gente faz a mesma coisa para a curva transversa, né? Faz a derivada do vetor, o tangente. O vetor tangente ele está normalizado aqui, né? Eu utilizo, para ficar mais fácil, eu utilizo a base que não muda com L, né? E depois a gente escreve ela na base mudando com L, né? E a gente tem as expressões do XL e do YL, né? Aí calcula a derivada do vetor tangente, faz o produto escalar com o vetor normal, né? E aqui aparece a expressão da curvatura normal, né? Aqui a gente mostra que calcula a derivada desse termo aqui, né? Mostra que todos esses termos tendem para zero, porque você vai ter raiz de L ao cubo aqui, né? E aqui só aparece a expressão para L, então esses dois termos desaparecem. Esses termos desaparecendo aí, né, vão fazer desaparecer os ângulos da forma de Gauss-Bonnet quando você toma o limite, né? E aqui você chega então na expressão do ômega 2 L3TL, né? Então aqui é o Kn é o limite do KNL, né? Então vai aparecer esse termo aqui, vai ficar Y sobre... O Y é o F3 do Gamma-Line módulo, né? Então vai aparecer essa expressão aqui, o do Kn, né? Que é o limite das curvaturas normais. Ou então essas aqui são as bases luar, né? O elemento de área riemanniano vai ser esse. Vejo que o limite do elemento de área não vai existir, né? Quando L for para infinito. Então eles fazem, eles tiram do bolso, dividem por raiz de L, passa o limite, e a gente vai obter justamente a expressão que nós tínhamos do elemento de área sub-riemanniano, né? Então você cai no elemento de área sub-riemanniano, né? Então a expressão fica K de sigma quando você faz esse limite. Faz a mesma coisa aqui o comprimento curva, né?
calculo o DS aqui quando o DSL é dividido por raiz de L, ó, porque aqui aparece de novo esse. Então, no limite vai aparecer o ômega 3,2 em gama. Aí pronto, aí você tem então então nos resultados que eles fizeram, né, eles tinham o teorema de Gauss-Bonnet, né, dividia por raiz de L e passava ao limite. O que é que acontece? Esse termo aqui morre, né? Ou então a soma dos ângulos, né? E você vai ficar aqui com a integral da curvatura d sigma e a integral da curvatura ds. Aqui então, né, a fórmula de Gauss-Bonnet. Só que a gente não precisa passar o limite, né? Porque pelas expressões que nós encontramos, né? Você vai integrar o K d sigma, né? Você vai integrar o KF2, F3, o K já era o D ômega 32 aqui, então você substitui pelo D ômega 32, aplica o teorema de Stokes, né? E isso aqui é a expressão da curvatura normal e pronto, finaliza. Então, dois teoremas de Gauss-Bonnet, né? Um deles que é... Só que esse aqui, né, ele elimina com a... Né, quando você olha as expressões no grupo de Heisenberg, alfa. Só com o que vai realmente pesar nessa versão é a componente a mais. E aí as rotação de ter um modelo a cada superfície de rotação constante tem uma parecida. Aparecem rotação. Aqui só aparece 3 modelos de superfície de rotação com essa curvatura K constante. Né? Então é uma geometria mais pobre do ponto de vista daquela outra lá, você fazendo paralelo com a geometria da geometria sub-riemanniana com a geometria riemanniana. É isso aqui. Vou pegar aqui o álcool aqui, né? Perguntas, comentários. Câmbio, Sucupira? Opa, beleza. Então, professor, isso daí é bem perto de como você estuda superfícies, por exemplo, na esfera S3 via distribuição de contato. Aí o que eu percebi que esse aí é o seu trabalho, isso daí, né? Pois é, isso daí tá bem redondinho, tá bem na linha daquelas suas aulas de cálculo 1 lá. Tá muito bem escrito isso aí, dá pra entender, muito legal mesmo. Parabéns aí. Pelo menos eu consegui acompanhar por causa disso, porque eu fui fazendo a analogia, aí tá seguindo exatamente a heurística de lá. Por isso que assim fica fácil de entender, pelo menos pra mim, assim. Aí dá pra ver, tipo assim, que dá pra confiar que o resultado, isso aqui é isso mesmo, tá muito legal. Obrigado aí, professor. Mais alguma pergunta, comentário? Vamos agradecer ao professor Miguel novamente. Acho que agora é o almoço. O Ada disse que tinha um negócio de um peixe com açaí agora. Não sei se é verdade.